Números, capítulo 4. Moisés estava num problema muito grave. Para ele, era um problema insolúvel. Moisés não tinha como resolver. O povo está em caminho, atravessando o deserto, saindo do Egito, onde ele era escravo, indo para a terra que Deus havia prometido. Mas no caminho o povo enjoou do maná, que era o alimento que Deus dava a ele. Deus providenciou para aquele povo água em pleno deserto, água tirada da pedra. Deus providenciou para aquele povo alimento. Diariamente aquele povo recebia o maná. Mas chegou um momento em que o povo enjoou. E enjoado do maná, o povo se revoltou. E se revoltou de tal maneira que já queriam voltar, que preferiam a morte. Está aí no livro de Números, capítulo 11, versículo 4. Houve entre eles uma mescla de gente que foi tomada pela cobiça. Os próprios filhos de Israel se puseram a chorar: quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos do peixe que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e do alho. Entretanto, agora a nossa vinha definha, nada mais temos, nada mais vemos além de maná. Nem dá para entender, não é verdade? Deus deu tudo para aquele povo, mas o povo acaba se revoltando, justamente porque não tinha aquilo que eles comiam na terra da escravidão. Na terra da escravidão. Versículo 10. Moisés ouviu o povo que chorava, agrupado por clãs, cada qual à entrada da sua tenda. A ira do Senhor se inflamou em viva cólera, e Moisés levou a coisa a mal. Também Moisés acabou levando a coisa a mal. Moisés também se desesperou. Moisés também se indispôs contra o povo. Era demais. Moisés já não aguentava mais. Moisés ficou nervoso, e no seu nervosismo, como sempre acontece conosco, ele exagerou, ele foi ao extremo. Também Moisés levou a coisa a mal. Por que, disse ele ao Senhor, queres fazer mal a teu servo? Por que caí em desgraça diante de ti, a ponto de me impores o jugo de todo este povo? Moisés está reclamando. Fui eu porventura quem concebi todo esse povo? Foi eu quem o pus no mundo para que me digas: leva-o em teu regaço como uma ama carrega a criança? Isto até a terra que prometeste a seus pais. Onde encontrarei carne para dar a todo este povo que me segue em lágrimas e diz: dá-nos carne para comer? Moisés entrou em desespero. Não posso carregar sozinho todo este povo, é muito pesado para mim. Se é assim que me tratas, dá-me antes a morte. Veja, o próprio Moisés pediu a morte. Eu prefiro a morte. Se é assim, eu prefiro morrer. E veja, Deus levou ao pé da letra o que ele disse no versículo 14: não posso carregar sozinho todo este povo. É muito pesado para mim. Preste bem atenção no versículo 16. O Senhor disse a Moisés: reúne 70 anciãos de Israel, homens que sabes serem anciãos e escribas do povo. Tu os levarás à tenda do encontro, lá eles se apresentarão contigo. Eu descerei ali e te falarei. Tomarei um pouco do Espírito que está em ti para pô-lo neles. Carregarão contigo o fardo do povo, e não estarás mais sozinho para levá-lo. Veja, Moisés disse: eu não consigo.
conduzir sozinho esse povo. É pesado demais. Eu não posso carregar sozinho todo este povo. Deus está providenciando para ele a solução. Carregarão contigo o fardo do povo e não estarás mais sozinho para levá-lo. E o que Deus disse, Ele fez. O que Deus disse, Ele fez. Eu quero notar a você o seguinte: o problema do povo e o problema de Moisés era a carne. O povo queria carne. O povo não aguentava mais com o maná. O povo queria carne. O próprio Moisés entra em desespero. O que é que Deus faz? Deus dá logo a carne? Não. Deus manda reunir 70 anciãos, portanto, homens e homens já maduros, homens maduros na idade, mas ainda homens maduros na fé, homens maduros na caminhada, homens experimentados. Manda reuni-los, e veja lá o versículo 24. Moisés saiu da tenda e relatou ao povo as palavras do Senhor. Reuniu 70 dos anciãos do povo e os dispôs em torno da tenda. Preste bem atenção, 25. O Senhor desceu da nuvem e lhe falou. Tomou um pouco do espírito que estava em Moisés para dá-lo aos 70 anciãos. Quando o espírito pousou sobre eles, puseram-se a profetizar. Eu repito, quando o Espírito pousou sobre eles, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. Pena que eles mesmos se assustaram, quando aqueles 70 homens se viram profetizando, porque o Espírito Santo desceu sobre eles, aquele Espírito que estava em Moisés, e veja o que Deus disse: eu vou pegar um pouco do teu Espírito e colocar neles. E o que disse aqui? O Senhor veio, o Senhor desceu sobre a nuvem, tomou um pouco do Espírito que estava em Moisés para dá-lo aos 70 anciãos. Pegou um pouco e bastou este pouco. Quando o Espírito pousou sobre eles, puseram-se a profetizar. Eu repito, pena que eles mesmos se assustaram com aquilo que eles estavam fazendo, que não continuaram, mas eles receberam o Espírito. Veja bem, o problema era a carne. O povo precisava de carne, o povo pedia carne, o povo se desesperava pedindo: nós não aguentamos mais esse maná, dê-nos carne, dê-nos carne, dê-nos carne. O próprio Moisés entrou em desespero: onde é que eu vou encontrar carne para todo esse povo? O povo empacou, o povo não quer caminhar para frente, o povo já desanimou e quer voltar para trás. Onde é que eu vou encontrar carne para esse povo, meu Deus? O problema era este. Mas Deus não deu logo carne. O que Deus deu foi o Espírito a uma multidão de homens. Antes era só Moisés, agora já são 70 anciãos, são 70 homens, e guarde essa palavra, são 70 homens que recebem o mesmo Espírito que Deus havia dado a Moisés. A solução de Deus foi o seu Espírito. Repete comigo: a solução de Deus foi o Espírito Santo. Repete: a solução de Deus foi o Espírito Santo. O problema era a carne para o povo comer. O problema era a comida. A resposta de Deus foi o Espírito Santo. A solução de Deus foi o Espírito Santo, não só sobre Moisés, agora 70 vezes mais. Você reparou? 70 vezes mais. Antes havia num, agora o Espírito Santo está em 70 vezes mais. Acompanha comigo, que coisa linda, versículo 26. 2 homens haviam permanecido no acampamento. Um deles se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito pousou sobre eles. Com efeito, eles estavam na lista de Moisés, e bastou isso. Mas não tinham saído para ir à tenda. E profetizavam no acampamento. Gente assim que o Espírito Santo pousou sobre aqueles outros 68 homens. 2 estavam faltando, 2 não vieram. Eles
Eles que estavam fora, eles que estavam longe, também receberam o Espírito Santo, porque estavam na lista. O Espírito Santo nem precisou da presença física deles ali. Para o Espírito Santo não há lugar. Qualquer lugar é lugar para o Espírito Santo. Eles estavam fora, eles estavam distantes, e também eles receberam o Espírito Santo e profetizavam no acampamento. Não estavam na tenda, estavam no acampamento, estavam lá no meio do restante do povo. Lá também eles começaram a profetizar, porque a primeira consequência quando se recebe o Espírito Santo é isso: por um lado se ora no Espírito, que é a oração em línguas; por outro lado se fala pelo Espírito, que é a profecia. Preste bem atenção: assim que se recebe o Espírito Santo, assim que o Espírito Santo é derramado sobre nós, uma consequência acontece. Por um lado se ora no Espírito, que é a oração em línguas; por outro lado se fala no Espírito. O Espírito Santo fala em nós, que é a profecia. O Espírito Santo orando em nós é a oração em línguas. O Espírito Santo falando em nós é a profecia. É a primeira consequência. É a primeira consequência. Pena que aqueles homens se assustaram, e porque se assustaram não continuaram profetizando. Podiam continuar? Claro que podiam continuar. Só não continuaram de susto. Mas presta atenção no que se segue. 27. Um jovem correu e foi avisar a Moisés: Eldade e Meldade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, é o Josué que nós conhecemos, que vai ser o continuador, o sucessor de Moisés. Josué, filho de Num, que desde a sua juventude era o auxiliar de Moisés, interveio: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Moisés replicou: está ciumento por minha causa, Josué? Está ciumento por minha causa? Preste bem atenção agora. Oxalá todo o povo do Senhor se tornasse um povo de profetas, sobre o qual o Senhor pusesse o seu Espírito. Eu vou dizer e você vai repetir: oxalá todo o povo do Senhor se tornasse um povo de profetas, sobre o qual o Senhor pusesse o seu Espírito. Oxalá todo o povo do Senhor se tornasse um povo de profetas, sobre o qual o Senhor pusesse o seu Espírito. Meus irmãos, esta é a palavra de Deus para nós nos tempos de hoje. Oxalá, sim, oxalá Deus quisesse, claro que Deus quer. Que bom seria, que alegria seria que todo o povo do Senhor se tornasse um povo de profetas, sobre o qual o Senhor pusesse o seu Espírito. É isso que o Senhor quer. O Senhor não quer ciumeira nenhuma. O Senhor não quer que proíba: manda parar, manda que aquele deixe de profetizar. Não, ao contrário, oxalá todo o povo do Senhor se tornasse um povo de profetas, sobre o qual o Senhor pusesse o seu Espírito. Eu acho que você já está entendendo, o problema. Qual era o problema? O problema era carne para o povo comer. O povo estava desesperado porque faltava comida, e comida que ele quisesse. Veja, não é que faltava comida, o povo queria carne. Deus até se deixa levar por aquilo. É um povo coitadinho, queria carne, o problema era esse. Mas a solução primeira de Deus é derramar o seu Espírito Santo 70 vezes mais. Eu vou dizer e você vai repetir: a solução é derramar em primeiro lugar o Espírito Santo 70 vezes mais. O problema era a comida, o problema era a carne,
A solução de Deus foi derramar o Espírito Santo 70 vezes mais. E vamos ver a solução acontecendo. Versículo 31. Levantou-se um vento enviado pelo Senhor. Veja bem, depois que aqueles 70 homens, portanto 70 vezes mais, ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a profetizar, a solução veio. Levantou-se um vento enviado pelo Senhor, trouxe do mar codornizes, aves, portanto, e as abateu sobre o acampamento em todo o derredor. Elas acabaram caindo no acampamento, numa extensão de um dia de marcha, de um lado e do outro do acampamento. Elas cobriam a terra numa espessura de 2 côvados, e o povo esteve de pé todo aquele dia, toda aquela noite e o dia seguinte, para recolher as codornizes. Quem recolheu menos, recolheu 12 homens, quer dizer, recolheu uma grande quantidade de codornizes. Gente, eles pegavam codorniz assim, fácil, era passar a mão e estava pegando codorniz, era passar a mão, as codornizes vieram, estavam cansadas, caíram no deserto. Era passar a mão assim e pegava codorniz, pegava 2, 3, 4 com a mão já, elas não reagiam, elas não conseguiam mais voar. Os que pegaram menos, pegaram uma grande quantidade de carne. Deus trouxe também a solução para um problema impossível para Moisés e para o povo. O povo queria carne, o povo pedia carne. Moisés mesmo desesperou: como é que eu vou dar carne para esse povo, meu Deus? Deus trouxe a solução. Qual foi a solução? Foi carne? Não, a solução foi o Espírito Santo 70 vezes mais. Quando o Espírito Santo desceu 70 vezes mais sobre aquele povo, o povo teve também a solução, o povo teve também a carne. Aplauda mais ainda, porque você entendeu. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque você entendeu. Meu irmão, nos dias de hoje, a solução de Deus para a igreja é o seu Espírito Santo 70 vezes mais. Deixa eu falar assim de irmão para irmão. A renovação carismática parece que descansou na sua vitória. Desculpa falar grosso agora. A renovação está que nem timinho de futebol do Brasil. Começou a ganhar. Como o povo diz, como a torcida diz, se pôs em saltos altos e começou a correr no campo, mas de salto alto. Time que começa a correr de salto alto no campo, perde ou não perde? Se perde. E nós, torcida brasileira de todos os times e também da seleção, já aprendemos que quando os nossos times, quando a nossa seleção fica de salto alto, cai fácil e cai feio. Gente, a impressão que a gente tem é que a renovação, infelizmente, achou que já abafou, que já temos muita gente, que já temos não sei quantos grupos de oração, que o nosso grupo está cheio. Já existem 400, 500, 800, há grupos, graças a Deus, com 1000 pessoas, graças a Deus. Nada disso é mentira, pelo contrário, mas eu digo a você, o Senhor quer o seu Espírito derramado 70 vezes mais. É a conta de Deus, não é a conta minha não. Vocês viram aqui. Vai de Moisés para mais 70, vai do grupo que nós temos para mais 70. E veja se é ou não é a solução. Se o seu grupo tem 100, o Senhor quer que tenha 70 vezes mais. E 70 vezes mais é 7.000. É 7.000 ou não é 7.000? Se o seu grupo tem 1.000, a solução de Deus e a vontade de Deus, e Deus tem o suficiente poder para fazer isso.
Ele quer derramar o Espírito Santo em 70 mil, é a conta de Deus. Claro, você não vai ter um grupo de oração de 70 mil, mas você vai ter 70 grupos, ou 140 grupos, ou 300 grupos de não sei quantas pessoas. Porque na verdade, são muitos e muitos irmãos nossos que não receberam ainda a graça que nós recebemos, e nós não podemos dormir, nós não podemos descansar, enquanto a vontade do Senhor não tiver se realizado, e a vontade do Senhor é 70 vezes mais. Gente, Moisés não teve que fazer nada. Claro, Moisés tinha que estar ali, Moisés necessariamente devia estar no meio do povo. O Senhor pegou aquele espírito que graças a Deus estava em Moisés, não era por merecimento de Moisés, mas estava em Moisés, e Deus multiplicou aquele Espírito Santo para mais 70 anciãos, e até eu chamo a atenção para mais 70 anciãos. Quais são os homens que estão aqui? Me levanta a mão os homens. Fica até em pé os homens, faz favor. Isso, tem bastante, graças a Deus. Todos os homens, casados e solteiros, levanta as suas duas mãos, meu irmão, e diga comigo: nós somos muitos, graças a Deus. Isso, aí que bonito essas vozes grossas, repete: nós somos muitos, graças a Deus. Mas o Senhor não quer somente nós, o Senhor quer 70 vezes mais. Multiplica-se, Senhor, por mais 70 vezes mais. Essa é a sua vontade. E hoje, Senhor, eu assumo contigo esse compromisso. Eu vou pedir, eu vou interceder, eu vou rogar, eu vou trabalhar, eu vou lutar, para que 70 vezes mais homens sejam cheios do Espírito Santo, e que eu, Senhor, seja 70 vezes mais cheio do Espírito Santo, 70 vezes mais cheio do Espírito Santo. E eu preciso receber mais do Teu Espírito Santo. Derrama sobre mim, Senhor, o Teu Espírito Santo. As mulheres também levantem as mãos e digam: é isso, Senhor. Homens e mulheres juntos: é isso, Senhor. O Senhor quer que o Espírito Santo se derrame 70 vezes mais sobre homens e mulheres, sobre as nossas famílias. E o Senhor quer que eu receba o Espírito Santo 70 vezes mais, que eu seja 70 vezes mais cheio do Espírito Santo. Eu quero, Senhor, eu peço, Senhor, eu não quero estar de saltos altos, pelo contrário, eu reconheço, eu tenho muitos problemas, a minha família tem muitos problemas, a minha comunidade tem muitos problemas, mas eu tenho muitos problemas. Talvez eu seja o problema, e a sua solução, Senhor, é o Espírito Santo 70 vezes mais. Derrama sobre mim, Senhor, o Seu Espírito Santo, hoje, já, agora, como no cenáculo, naquele mesmo horário. Derrama sobre nós, Senhor, derrama sobre mim, Senhor, o Espírito Santo 70 vezes mais. Eu preciso estar mais cheio do Espírito Santo. Eu quero estar mais cheio do Espírito Santo. Jesus, realiza a tua promessa: vós sereis batizados no Espírito Santo, descerá sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. E vai pedindo com as suas palavras. Sim, Senhor, derrama o teu Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Sim, nós queremos o Espírito Santo. Derrama, Senhor Jesus, derrama o teu Espírito sobre mim, derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Eu quero, porque eu preciso, Senhor, o teu Espírito Santo 70 vezes mais, Senhor. E para que o teu Espírito Santo se multiplique, Senhor, 70 vezes mais, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero o teu Espírito Santo 70 vezes mais. Sim, Espírito Santo, venha Espírito Santo, enche-nos, Espírito Santo, derrama-te sobre nós, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo de Deus, é o teu povo pedindo, Senhor. São esses 70 anciãos agora pedindo, Senhor, rogando. E ao mesmo tempo, Senhor, como o Senhor fez, não apenas aqui, mas também longe de nós, onde estão as pessoas que precisam ser cheias do Espírito Santo, humildade e verdade, que também eles sejam cheios do Espírito Santo. Derrama-te, Espírito Santo, derrama-te, Espírito Santo, que possamos orar no Espírito e falar no Espírito. Sim, que o Espírito Santo ore em nós na oração em línguas, que o Espírito Santo fale em nós da profecia. Amém, Senhor, pedindo, cantando. Solte a sua voz. Mesmo você que não orava ainda assim, ouse soltar a sua voz, como aqueles 70 anciãos. É o Espírito Santo orando em você, é o Espírito Santo cantando em você. Solte a sua voz e cante. Não vai, aumenta, mais volume. Solta a sua voz e vai cantando. Ergue os seus braços, não esmoreça na oração. Seja você o primeiro a chamar a tua alma para rezar agora. Cante, meu irmão, cante. Reza dessa maneira, que é o Espírito Santo já agindo no nosso meio. Tudo aquilo que você está sentindo agora, todas as coisas que vêm agora na sua mente, deixa Deus agora tirar do fundo do teu coração aquilo que está enterrado. Deixa brotar de dentro de você as necessidades. Qual é o motivo da sua oração hoje? Qual é a sua necessidade? Assim como foi a carne naquela época, qual é a sua necessidade? Deus quer te dar o Espírito. Isso, vai cantando e vai sentando, não para de cantar não. Vai sentando, vai abraçando o seu peito, o seu coração, e vai cantando. E se você não cantava ainda assim, se você não orava ainda assim, solta os seus lábios. O que nós fazemos é apenas proferir os sons. Quem dá o conteúdo é o Espírito Santo. Gente, a graça está acontecendo. Quando o Espírito ora em nós,
acontece a oração em línguas. É apenas isso. Solte os seus lábios e deixe o Espírito Santo cantar em você, mesmo que você nunca tinha cantado, mesmo que você havia parado, desanimado. Cante agora. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem 70 vezes mais, Espírito Santo. Eu preciso 70 vezes mais do que os meus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Gente, a solução é essa. A solução para todo e qualquer problema é o Espírito Santo 70 vezes mais. A solução para qualquer problema é o Espírito Santo 70 vezes mais. E tenha certeza, você nem precisa chegar a 70 vezes mais e o problema já se solucionou. Mas o caminho é este, não é outro caminho. Não é outro caminho. O problema daquele povo era comida. Aquele povo precisava de carne e queria carne. Nem era uma necessidade, era uma veleidade. Mas Deus olhou para a súplica daquele povo. Mas a solução primeira de Deus foi o Espírito Santo. Depois também veio a carne. O problema de Moisés era dar carne para aquele povo. O que Deus faz? Deus multiplica o Espírito Santo que estava nele para mais 70. Para mais 70. E depois vem também a solução. Vamos por partes. Talvez o problema seja você. Me desculpa. Talvez o problema seja você. E eu quero dizer os problemas com os quais você luta, seja de que tipo for. É problema com filho. É problema com filho drogado. É problema de casamento. É problema com seu marido, adúltero, infiel. O problema é com a sua mulher que perdeu a cabeça, porque grande tristeza hoje é esta, que não somente os homens partem para a infidelidade, também as mulheres que foram muito bem trabalhadas pelas novelas, as célebres novelas, viraram a cabeça e elas é que estão partindo para a infidelidade. Estão partindo afrontosamente, desesperadamente para a infidelidade. Gente, deixa falar claro, as mulheres me desculpem, mas as mulheres estão com aquele povo que queria carne, queria carne, queria carne. Desculpe, eu quero sexo, eu quero sexo, eu quero prazer sexual, eu tenho o direito de ser feliz. Eu já me cansei desse marido, já sofri demais com ele, eu quero carne, eu quero carne, eu quero os prazeres da carne, eu preciso também. A novela fez a cabeça, a novela fez a cabeça. Você talvez nunca expressou isso, não vai expressar isso de jeito nenhum. Você não vai sair gritando por aí, nem dentro de você, eu quero carne, mas infelizmente parece que o mesmo desespero caiu em cima das mulheres casadas, de mulheres vovós, porque cansaram por um lado, porque viram nas novelas de outro lado. Desculpe, minha irmã, talvez o seu problema seja esse. Talvez você já incorreu em infidelidade. Se você não correu em infidelidade, no seu coração você já adulterou, na sua cabeça você já adulterou. Talvez você adultere todas as noites diante da telinha da televisão, desejando e cobiçando, e até sonhando, desculpe a expressão forte, até se masturbando mentalmente, num frenesi de sexualidade. É preciso falar rasgado, porque o pecado está rasgado. O inimigo não tem tido vergonha. Nós não temos que ter vergonha de falar francamente para salvar. Eu não estou atacando você, não. Muito menos Deus não está atacando você, não. Talvez o seu problema, homem, mulher, rapaz, menina, seja a sexualidade. Desde os problemas de masturbação até os problemas de prostituição, de adultério.
Talvez você carregue um problema de homossexualismo. Talvez você mulher, até mulher casada. Talvez você mulher solteira ainda, mas já avançada, já andou nos anos, porque não encontrou um marido, porque não encontrou um companheiro. Talvez você partiu primeiro para a afetividade, depois da afetividade a coisa foi fundo, a coisa foi longe, e você está vivendo na verdade uma vida de lesbianismo. Talvez você menina ainda, que nem caminhou nos caminhos de noivado e namoro, mas infelizmente a tentação está tão cruel que caiu de cheio em cima de você e você partiu para esses problemas de lesbianismo, porque infelizmente as artistas estão falando, porque as revistas estão mostrando e dizendo que é uma boa, que é uma bacana, e você então ingenuamente entrou por aí. Você já está percebendo, porque lá no fundo o seu coração mostra que não é. Talvez você encontrou uma porção de coisas que procurava. Talvez você encontrou até o afeto que você não tinha, o carinho que você não tinha, a carícia que você precisava. Mas na verdade o seu coração mostra que não é por aí. Talvez você esteja num problema sem solução para você, como aquele povo estava com um problema sem solução. Meu filho, minha filha, me deixe chamá-lo assim, mesmo que você seja adulto, a solução é o Espírito Santo, a solução é o derramamento do Espírito Santo. Depois virão as outras buscas, sim, depois a gente vai renunciar, depois a gente vai se confessar, depois a gente vai se orientar, mas a solução em primeiro lugar é o derramamento do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Talvez você já o tivesse recebido, mas você precisa recebê-lo agora muito mais, e é um limite grande, tem 70 vezes mais para você receber o Espírito Santo, e graças a Deus talvez você não precise chegar a 70 vezes, e você vai encontrar a solução do seu problema. Mas não pare, não pare, não pare. Encha-se, encha-se, encha-se do Espírito Santo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Peça, peça, busque o batismo do Espírito Santo. Deixe-se batizar, batizar, batizar pelo Espírito Santo, como aquele lenço que entra na água e que se encharca da água. Deixe-se encharcar do Espírito Santo, porque aí está a solução para você. Aí está a solução para você. O seu problema de drogas, de tóxico de qualquer tipo. Eu sei, depois virão orientações, até mesmo ir para uma fazenda de recuperação. Mas na própria fazenda de recuperação, a solução é o derramamento do Espírito. Não são as técnicas que estão solucionando, não. É o Espírito Santo derramado que está trazendo a libertação. Mesmo você que anda assim rasteiro, experimentando aqui e ali, diz que não está no vício, mas na verdade você não deixa a droga. É só de quando em quando, mas o seu vício é de quando em quando. Não fique dando desculpas, não. A solução para você é acabar com isso, mas a solução é o Espírito Santo. Como para aquele povo o problema era a carne, a solução foi o Espírito Santo derramado 70 vezes mais. O seu problema de bebida, tanto você que bebe, bebe, bebe e é alcoólatra, homem ou mulher, talvez jovem, talvez menino, talvez você não se chame de alcoólatra, mas você bebe, 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 com 1000 desculpas. Talvez seja só a cervejinha, mas quem disse que a cervejinha não está justamente no alcoolismo? Talvez seja só aquele bendito aperitivo, mas você sabe como aquilo te transtorna. Você sabe como você depende daquilo, como as pessoas que fumam dependem do cigarro. Criou-se uma dependência. A solução, meu irmão, a solução, minha irmã, está no derramamento do Espírito Santo sobre você. Você precisa mais do Espírito Santo, mesmo se você já o tivesse recebido, graças a Deus. Agora você precisa de um novo derramamento do Espírito Santo, e tem 70 vezes mais para você receber, pelo menos. E tenha certeza que o seu problema vai se solucionar, vai se solucionar. Se o seu problema é econômico, é de dinheiro, se o seu problema é de serviço,
como o problema daquele povo era carne, era comida. Parece mentira, mas a solução está no Espírito Santo. Primeiro, você se encher do Espírito Santo, e segundo, você levar o Espírito Santo a uma multidão de pessoas, 70 vezes mais. Não deixe de trabalhar pelo Senhor, a solução está aí. A solução está aí, acredite. Acredite, está no derramamento do Espírito Santo. Obrigado porque você está entendendo. Talvez o seu problema seja depressão. E quanta gente depressiva. Se você não chama isso ainda de depressão, é tristeza, é abatimento. Você está sem força, você está sem alegria, você está no desânimo, está sem vida, está sem força. A solução para você, meu irmão, antes ainda de médicos, antes ainda de remédios, é o Espírito Santo. Deixe-se encher do Espírito Santo. Peça, porque Deus está aí para dar. É a vontade do Senhor dar o Espírito Santo. Jesus está aí disposto a nos dar o Espírito Santo. Nós nem precisamos ir procurar. Respira fundo agora, faz favor, respira. Tem ou não tem ar? Claro que tem tanta gente aqui, mas veja quanto ar tem aqui. Gente da mesma forma, é só respirar a plenos pulmões. O Espírito Santo está aí. É tão fácil receber quanto respirar. É só respirar. E o nosso respirar é o pedir, o nosso respirar é o querer, o nosso respirar é o suplicar. Sim, respire agora. Respire fundo. Peça agora o Espírito Santo, seja qual for o seu problema, mesmo que seja o que você chama de um probleminha, mas que está envolvendo a sua vida. É um probleminha, mas está envolvendo a sua vida. Respire. Peça o Espírito Santo. Abra o seu ser inteiro para receber o Espírito Santo. Talvez o seu problema seja a frustração. Você não se sentiu realizado nisso e naquilo. Talvez você nem tenha consciência, muito menos você não chama isso de frustração. Mas o seu problema talvez seja a frustração. Você é uma pessoa, infelizmente, que frustrou-se. E daí 1000 consequências na sua vida. Até mesmo bebida, até mesmo, quem sabe, partiu para uma sexualidade errada, para preencher esse vazio da frustração. A frustração dá um oco dentro da gente, um vazio, um buraco. E esse buraco não fica sem se preencher. E a gente acaba preenchendo com essas bobagens todas, até com tóxico, até com bebida, até mesmo com sexualidade errada. Você, que é uma pessoa que sente que não se realizou no casamento, casou-se, mas não realizou-se. Você que não se realizou porque nem mesmo casou, você queria muito, mas não conseguiu. Até deu desculpas que não, acho que eu não sou feita para o casamento. Você que não realizou-se profissionalmente, você que não se realizou nos estudos, você que não se realizou. E daí a frustração, e daí esse buraco, esta cratera dentro de você. O seu problema é este. A solução de Deus é o derramamento do Espírito Santo. Faz isso, Senhor. Põe a mão no coração. Seja qual for o seu problema, faz isso, Senhor. Eu já entendi. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do derramamento do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo 70 vezes mais.
Começa agora a orar comigo, não canta não, ora comigo, mesmo se você não orava ainda assim, começa a orar comigo assim, solte a sua voz e solte esses sons, não tenha medo, não tenha vergonha, ninguém está olhando para você agora, solta, experimente como você consegue, é como um passarinho que nunca voou e que agora solta as asas, vendo o pai, vendo a mãe, e se solta e começa a voar, reza comigo. Solta a sua voz. É o Espírito Santo orando em você. Deixe o Espírito Santo orar em você. Deixe. Kan lavaluri minikandari shrillavari manikandari allavaluri batashibelli banukan kandari bandui minikalavala allavallimali valayati shibelli madikanduri bandui minikandari ele valia mania shinili valaria. Se ninguém está entendendo, e não é para entender mesmo, se você não está entendendo, não é para entender, o dom de línguas a gente não entende, Deus Pai, Jesus está entendendo. Sim, o Espírito Santo que está orando em você, Ele está entendendo, Ele sabe o que Ele está pedindo, Ele está fazendo agora em você a oração que você precisa. Aprenda isso dentro do problema, dentro da situação. Quando você ora no Espírito, quando você deixa o Espírito orar em você, o Espírito está orando dentro da sua situação, dentro do seu problema. Não faça como aqueles 70 homens que se assustaram e pararam de profetizar. Não, meu irmão, de modo especial na situação, no problema, na dificuldade, quando você está diante de um problema sem solução, seu ou dos outros, a solução é o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos enche 70 vezes mais, quanto mais nós deixamos o Espírito orar em nós, orar em nós, orar em nós, orar em nós. Gente, nós vamos nos inflando do Espírito Santo, nos inflando do Espírito Santo, nos inflando do Espírito Santo, quanto mais o Espírito ora em nós. Para chegarmos a 70 vezes mais cheios do Espírito Santo, nós precisamos orar no Espírito. Ore na sua casa, ora no tanque ou na máquina de lavar roupa, ora no Espírito ali diante do seu fogão, ora no banheiro, ora guiando o carro, ora mexendo com a máquina, ora mexendo na terra. Sim, ora no Espírito. Ora diante lá da cama do seu marido, da sua mulher que perdeu a cabeça e está na infidelidade. Ora ali no quarto. Ora ali ao lado da cama do seu filho, da sua filha que está dando problema. Ora por você mesmo, ora por você mesma, deixando que o Espírito Santo faça a melhor oração para trazer a solução. A solução. O problema daquele povo era carne, era comida. A solução de Deus foi o derramamento do Espírito Santo, 70 vezes mais, 70 vezes mais. E para ficarmos 70 vezes mais cheios do Espírito Santo, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Eu estou dando a receita para você. Repete comigo, para ficar 70 vezes mais cheio do Espírito Santo. Orar no Espírito, orar no Espírito, orar no Espírito, sem cessar. Eu digo, você não pense que é mania. Tem gente boba que diz que é mania. Não, meu irmão, não é. É a grande graça, é a graça de você deixar o Espírito Santo orar em você. Você não imagina as soluções que Deus tem quando você ora, ou melhor, quando você deixa o Espírito Santo orar em você. Quando os seus membros, quando a sua garganta, quando as suas cordas vocais, os seus lábios, a sua boca são instrumentos, são membros do Espírito Santo. Naquele momento, tudo isso são membros do Espírito Santo. E claro, você inteiro que está orando, você inteirinha que está orando, é membro do Espírito Santo. Cada um dos seus membros são membros do Espírito Santo. Talvez o problema não seja você. Talvez o problema seja alguém da sua casa. Eu nem preciso nomear. Primeiro, a solução para esta pessoa é que esta pessoa seja batizada no Espírito Santo.
E não desanima, não para, enquanto não conseguir de Deus, porque esta é a vontade de Deus, que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo, batizada no Espírito Santo. Faz de tudo, pede, roga, intercede. Ajuda essa pessoa a ela conseguir ir a um grupo, a ir a um seminário, a ir a um encontro, ou até mesmo, e aí é preciso a nossa coragem, ore você com essa pessoa, sem medo, pedindo o derramamento do Espírito Santo. Gente, não somos nós que damos. Você diz, mas quem sou eu para pedir? Puxa vida, quem sou eu para pedir? Ser pedinte, ser esmoler é para qualquer um. A única coisa que impede a gente de ficar aí com o pedinte, estendendo a mão, é a vergonha, é ou não é? A única coisa que impede a gente de se tornar pedinte, ficar aí na rua pedindo, é a vergonha. A única coisa que impede a gente de ser pedinte diante de Deus e ficar pedindo a graça do batismo no Espírito Santo sobre alguém, é a nossa vergonha. Talvez a sua vergonha seja chegar, impor as mãos, ou talvez nem precise impor as mãos, é chegar na pessoa e pedir sobre ela o batismo no Espírito, é pedir o derramamento do Espírito Santo. Peça sem medo, peça sem ter vergonha, porque a solução para esta pessoa é o derramamento do Espírito Santo. Eu pergunto para você, vamos começar de dentro de casa. Quantas pessoas dentro da sua casa, que moram com você, precisam desta graça do derramamento do Espírito Santo? Começa por aí. Para chegar 70 vezes mais, começa por aí. Abra um pouquinho o leque. As pessoas com quem você está mais próximo, parentes, amigos, pessoas com quem você trabalha. Quantas são as pessoas que precisam de receber esse derramamento do Espírito Santo? Está aí. E depois, só Deus sabe quais são as pessoas longe de você e que precisam receber o Espírito Santo. Agora, não tenha receio. Talvez você peça o derramamento do Espírito Santo para alguém da sua casa, e a pessoa, porque não quer, porque resiste, por mil coisas, acaba não recebendo. Não é porque Deus não queira dar, são empecilhos que estão havendo, são barreiras que estão havendo, não dá para entender, você não vai conseguir entender. Mas eu digo a você, continua trabalhando, meu irmão, continua trabalhando, minha irmã, para que outros sejam agraciados com o derramamento do Espírito Santo. Vai trabalhar por outros, vai pedir por outros, não perde chance, não perde ocasião. Gente, eu não tenho perdido chance, graças a Deus, é preciso orar pela cura, ora-se pela cura, mas a primeira coisa que eu faço é pedir o batismo no Espírito Santo, e peço para a pessoa que comece a orar em línguas. Faz poucos dias atrás, Deus me deu uma bruta de uma lição. Eu estava num outro movimento de igreja, fazendo um encontro lá, aquele encontro, daquele movimento, e fui atender uma pessoa. Atendi a confissão, daí orei com ela. Enquanto eu orava, me veio a vontade de pedir o batismo no Espírito, de pedir que ela orasse em línguas. Mas aí o bendito do Padre Jonas ficou com vergonha, disse: puxa, eu estou num outro movimento que não é de renovação, a pessoa vai estranhar, é capaz de sair dizendo para os outros aí, vai ficar chato, vai ficar feio, vai pegar mal. E eu não pedi. Quando acabei de orar para a pessoa e tal, Deus te abençoe, a pessoa olhou bem para mim. Olha, enquanto o senhor orava, estava começando a vir uma coisa diferente nos meus lábios. Eu queria rezar de um jeito diferente, eu só não rezei porque eu não tive coragem. Isso aí não é aquilo que vocês dizem, oração em línguas? Sabe, me deu uma vontade grande de orar desse jeito. Eu não sei o que é isso, eu não entendo bem disso,
Mas me veio essa vontade. Gente, Deus estava agindo. Era o bendito do Padre Jonas, com a vergonha dele, com o medo dele, que estava impedindo a ação de Deus. Na verdade, a pessoa já estava ali com o dom. Já estava com o dom. Até os lábios, até a boca, a garganta da pessoa estava ali preparadinha. Preparadinha. É que o bendito do Padre, com as vergonhas dele, daí que eu falei, não vou ter mais vergonha. Na minha casa ou na casa dos outros, na renovação ou nas outras pastorais ou nos outros movimentos, eu não posso mais ter vergonha. Depois dessa lição que Deus acabou de me dar, porque vocês sabem, em muitos encontros eu digo que eu não perco tempo, né? E eu peço o batismo no Espírito e ajudo a pessoa a orar em línguas. Mas só que naquela ocasião eu achei que não era para ser assim. Raciocínio humano da minha cabeça. Deus queria, porque veja, até aqueles que estavam fora do acampamento, aqueles dois, Eldade e Medade, que não vieram, receberam. Você entendeu? Gente, não é só para nós não, é para a igreja inteira. Para a igreja inteira. Nós não somos mais do que ninguém. Nós não somos mais do que ninguém. Nós estamos sendo apenas a amostra grátis, para que a igreja veja o que Deus está fazendo e todos queiram o que nós estamos recebendo. Se os piorzinhos, que somos nós, porque somos os piorzinhos, estamos recebendo, todos podem receber. É isso que o Senhor quer, que nós sejamos a amostra grátis para a igreja, porque se Deus derramou o seu Espírito em nós, se Deus está dando os seus dons a nós, está nos usando nos seus dons, quer dizer, todos os outros podem, todos os Eldade e Medade da nossa igreja podem receber, porque na verdade eles são mais do que nós. Eles talvez tenham mais arrojo do que nós, talvez eles sejam menos pecadores do que nós. Nós viemos farrapos da rua, o Senhor foi nos buscar, nos trouxe e recebemos. Se até nós recebemos, se até nós estamos sendo usados nos dons do Espírito Santo, muito mais eles. Não tenha medo, não tenha vergonha. E comece a orar e comece a pedir para que todas as pessoas na igreja recebam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é para a igreja. O Espírito Santo é para a igreja, é dom para a igreja. Talvez eles não precisem vir, eles não precisam vir para a renovação, mas tem que estar nas várias outras frentes de igreja, mas cheios do Espírito Santo, trabalhando em todos os lindos movimentos e pastorais da igreja, mas cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo. Gente, é 70 vezes mais. É 70 vezes mais. E se a sua paróquia, se a sua diocese tem uma renovação carismática, ela precisa ter pelo menos 70 movimentos e pastorais com pessoas cheias do Espírito Santo. 70 vezes mais quer dizer isso. 70 vezes mais. Nós temos um campo enorme de trabalho, nós temos um campo enorme para lutar e para trabalhar. E tenha certeza, quando você lutar e trabalhar, obedecendo a ordem de Deus, como Moisés obedeceu. O problema de Moisés era dar carne para aquele povo. O próprio Moisés entrou em desespero. Você talvez tenha problema com pessoas, com o seu casamento, com a sua família. É um problema insolúvel para você. Se você obedece à voz de Deus e vai levar o derramamento do Espírito Santo, como Moisés foi levar, na hora que eles receberem o Espírito Santo, assim como a solução veio, e a solução veio de maneira imprevista. Vieram as codornizes, elas vieram trazidas pela movimentação, pela mudança do vento, vieram para lá. A solução virá, meu irmão, a solução virá, minha irmã, a salvação virá, meu irmão. Sim, acredite nisso, a solução virá quando você se abrir, quando você pedir o Espírito Santo. Levante-se agora, levante os braços e peça agora para a igreja. Sim, Espírito Santo, vem sobre a igreja, Espírito Santo.
Santo. Vem sobre todos os movimentos, Espírito Santo. Vem sobre todas as pastorais da nossa igreja, Senhor. Vem sobre leigos, sobre sacerdotes, sobre os religiosos, sobre os nossos bispos, os nossos pastores e sobre nós, simplesmente pessoas leigas, Senhor. Vem sobre os jovens, vem sobre as crianças. Vem, Espírito Santo, vem, é a tua igreja. Espírito Santo, a vontade do Pai é essa, que você se derrame 70 vezes mais. Nós estamos pedindo, nós estamos buscando. As soluções para a igreja estão aí, a solução para o nosso mundo, para o nosso povo está aí. Obrigado, Espírito Santo, porque a solução para os nossos problemas está no derramamento do Espírito. Também os problemas sociais, também os problemas de fome, também os problemas de alimento, também os problemas de habitação. Todos os problemas têm a sua solução primeiro no derramamento do Espírito Santo, 70 vezes mais. Derrama, Senhor, o seu Espírito Santo 70 vezes mais, para que tenhamos renovada toda a face da terra, toda a estrutura da nossa sociedade. Sim, porque até mesmo a carne virá, até mesmo o alimento virá, até mesmo a solução que o povo de Deus precisa virá. Venha.